Olá, você está no Valor Máximo, o seu canal de cálculo. Eu sou o Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo ainda esse semestre. Hoje a gente fala sobre as funções implícitas e até o final do vídeo você vai ser capaz de identificar quando usar esse conceito, identificar também como proceder com esse conceito e no final garantir aqueles pontinhos extras na sua prova ou na sua lista de exercício, tá certo? Mas antes de tudo a gente precisa voltar um pouco atrás. Bom, cálculo é uma disciplina fabulosa. Por quê? Porque de tempos em tempos ela te dá uma oportunidade que as outras disciplinas não dão, que é olhar para como você está na matéria. Bom, quantas vezes no meio do meu semestre eu cheguei em algum momento da matéria carregando dúvida, certo? Mas simplesmente tinham outras matérias para fazer, tinham outras listas, outros conceitos mais importantes, e aí ficava alguma dúvida em um teorema, alguma dúvida em um exemplo, ou até em uma parte da matéria completa ficava a dúvida, e eu ia carregando só assim, dependendo da sorte de que aquilo não fosse me afetar. Bom, resultado da ópera, em algum momento sim afeta, a conta chega, certo? Mas cálculo te dá a oportunidade incrível de você parar em alguns momentos e analisar como que você está nessa disciplina. Por quê? Porque em alguns momentos você vai chegar e entre um conteúdo e outro vai aparecer alguma ferramenta, alguma situação que você vai estudar que reúne todos os conceitos que você já viu até agora. E a partir daí você consegue identificar em qual parte você tem dificuldade. A partir do momento que você identifica onde você tem dificuldade, a sua vida acadêmica vai ficar muito mais fácil, certo? Por quê? Porque a partir daí a gente consegue evitar aquele surto de final de semestre que todo mundo sabe que vai chegar, mas não sabe como se preparar para ele. Bom, então alguém um dia já me avisou durante o meu semestre e eu estou aqui cumprindo meu papel. Vou te avisar para prestar atenção nesses momentos para que você não tenha o famoso surto de final de semestre, certo? Ninguém quer que você surte, a gente quer que você passe, passe bem e com a saúde mental intacta. Muito bem. Então, o que que essa parte da matéria, o que as funções implícitas vão ensinar para a gente sobre a nossa trajetória até agora? Bom, o nome já vai dar uma grande dica, certo? Começando pelo fato de que vai trabalhar as funções. E se vai trabalhar as funções, eu já disse e continuo a repetir, funções são a parte mais fundamental do cálculo, porque simplesmente cálculo é a matéria que estuda o comportamento das funções. Então, a base para todas as ferramentas que a gente desenvolve no cálculo são as funções. Desse modo, as funções são primordiais, certo? Então, aqui pelo título da matéria você já tem esse spoiler, você vai voltar a trabalhar funções. Se você vai trabalhar funções, é preciso que você, nesse momento, tenha já de cor e salteado, tenha aprendido, saiba poder explicar isso também, não só para algum colega com dúvida, mas também na sua prova, para explicar para o professor, certo? Porque ele irá te avaliar quais que são as partes importantes da função. Então, você sabe o que é uma imagem, você sabe o que é o domínio de uma função, sabe o que é uma função injetora, sobrejetora, bijetora? Bom, tudo isso é muito importante para a gente no cálculo como um todo. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre funções, aquela matéria pré-cálculo. Então, se essa é a sua dúvida, essa é a hora de tomar alguns passos para trás, aprender, fundamentar o seu conhecimento aí, e então voltar com a cabeça fresca para esse conteúdo. Bom, não é esse o seu problema, você já sabe muito bem como tratar as funções, aqui a gente também vai tratar de regras de derivada, certo? Então é importante que você tenha salientado também quais são as regrinhas de derivada, qual que é a regra do tombo, o que que eu faço quando eu uso a regra do tombo, quais são as regras para quando eu tenho funções compostas, quais são as regras para quando eu tenho multiplicação de funções. Então, é preciso que você saiba de todas essas regrinhas, essas formulazinhas que a gente tem para poder resolver as derivadas. Por quê? Porque elas vão aparecer aqui também. O conceito de derivada também vai ser importante para a gente. Então, como você pode ver, essa parte da matéria é uma parte que é entre conteúdos, certo? Porque aqui ele vai te ensinar que tudo que você aprendeu até agora pode ser aplicado de diversas maneiras. Muito bem. Então, o que eu quero que você saiba sobre funções para a gente continuar essa aula sem nenhuma preocupação? Bom, eu quero que você saiba quando que é uma função. Então, você vai lembrar que aqui no nosso gráfico, quando a gente tem um risco,
com essa característica no nosso gráfico, isso aqui não é uma função. Por que que não é uma função? Porque se em algum ponto eu pegar e cruzar uma linha vertical, e nessa minha linha eu conseguir encontrar esse meu risco azul, certo? Esse meu traço, se eu conseguir encontrar mais de uma vez, aqui nesse caso foram 3, se a minha linha vertical encontrar essa minha linha azul, que por enquanto eu estou chamando de função, mas eu ainda não sei se é, se essa linha vertical encontrar mais de uma vez, então a linha azul não é uma função, certo? Não é uma função por quê? Porque a linha vertical, essa linha que a gente tracejou em algum ponto do nosso gráfico, ela encontra ela mais de uma vez. Em outras palavras, como que a gente pode falar isso de maneira mais rigorosa? Bom, não vai ser uma função se dado um x, então você vai perceber que aqui todos esses pontos que eu marquei de amarelo estão relacionados com esse mesmo ponto aqui do x, certo? Então aqui vem aqui e esse aqui vem aqui. Todos eles, esse ponto aqui remete a esse ponto aqui a esse x e esse ponto aqui a esse x. Dado um x que pertence ao domínio da minha função, eu só posso ter um valor correspondente na minha imagem, certo? Ou seja, a minha função ela só pode passar por um mesmo x uma única vez, tá certo? Então, como que a gente teria uma função? Se por algum acaso a gente tivesse assim, aqui o nosso gráfico novamente, bom, aqui o nosso risco está bizarro, maluco. Porém, se eu pego aqui uma linha vertical em qualquer ponto, certo? Aqui ó, em 3 pontos distintos, o que vai acontecer? Essa minha linha vertical vai encontrar o ponto azul em apenas um lugar. Aqui um lugar e aqui um lugar. O que significa que para cada x que eu tenho dentro do meu domínio, eu tenho apenas um valor na minha função correspondente. A minha função precisa retornar apenas um valor. Por quê? Porque, do outro modo, encontrando diversas vezes a minha função, significa que se eu entregar um valor, um produto para a minha função vai fazer diversas coisas, certo? Então, em vez de me retornar apenas um valor, apenas uma resposta, ela vai retornar 2, 3 respostas, e isso não é preciso, certo? Isso é arbitrário, não é com isso que a gente trabalha aqui. Por que que isso é importante? Porque o nome da matéria é função dada implicitamente. O que quer dizer, certo? A palavra implícita ela já nos dá uma dica que de cara não vai ser uma função. Se não vai ser uma função, é porque, dado um x, certo? Vai retornar diferentes y para a gente. Bom, de cara não vai ser uma função, só que se ela pode virar uma função, ela é uma função implícita, a gente precisa buscar tornar ela uma função para daí utilizar as ferramentas que a gente conhece no cálculo, certo? Então, uma vez que você já entendeu que, vou fazer até aqui de amarelo, que esses riscos aqui não são uma função, e por que não são? Porque existe, dado um x, diversos y relacionados, certo? Uma vez que você entendeu isso, a gente pode partir para a próxima ideia. Então, a gente tem duas maneiras de usar uma função dada implicitamente, certo? Quais são as duas maneiras? A primeira maneira que a gente encontrou, quando a gente descobriu que era uma derivada, por exemplo, a gente descobriu que a derivada ela é, aí aqui, ó, coeficiente angular da reta tangente, certo? Então, a primeira descoberta que a gente fez, uma descoberta geométrica, é que a derivada, dado aquele pontinho dentro de uma função, ela é igual ao coeficiente angular da reta tangente naquele ponto, certo? Então, essa é uma primeira maneira que a gente pode pensar em como usar isso. Então, se a gente tem uma função implícita, o que a gente quer é encontrar a reta tangente em algum ponto. Para encontrar a reta tangente, a gente precisa de um ponto e do coeficiente angular. Tudo bem? A segunda maneira que a gente pode pensar é a segunda maneira mais evidente que vem para a gente de derivada, que é variação.
A derivada, em um certo ponto, o que ela vai dar para a gente? Ela vai dar a variação. Se a minha função está crescendo, se a minha função está decrescendo, se a minha função está crescendo rápido, crescendo lento. Então, a derivada vai nos trazer também a ideia de como a nossa função se comporta no gráfico, certo? Então, esses dois modos que a gente pode pensar podem expandir o nosso horizonte. Por quê? Qualquer coisa que a gente consiga enxergar, que a gente consiga extrair uma função dali, a gente pode aplicar essas duas coisas. E não sei se você consegue perceber, mas especialmente a segunda, a variação de alguma coisa, o comportamento de alguma coisa, pode ser muito utilizado em diversas áreas. Não só no cálculo, certo? Que é a nossa preocupação mais imediata, que você vai bem em cálculo, para isso você precisa conhecer o conteúdo de cálculo, mas para todo o seu curso. Em diversos momentos do seu curso, você vai se deparar com uma situação que você precisa saber como aquilo se comporta. Para isso, a gente tem ferramentas do cálculo, mas antes você precisa, de alguma maneira, conseguir uma função. Pode ser que ela venha para você, pode ser que ela esteja meio implícita ali nas entrelinhas do que foi te dado. E como que a gente aplica de uma vez essa ideia? Bom, a primeira maneira que a gente vai trabalhar aqui é olhar para isso aqui. Olhando para essa equação, essa aqui é uma equação que descreve para a gente uma circunferência. Então, aqui a gente tem o nosso querido gráfico, que a gente vai arriscar fazer uma circunferência. Que tá ótimo, certo? Então, isso aqui é um desenho abstrato de uma circunferência. E aqui a gente sabe que o raio da nossa circunferência, em todos os pontos, vai ser 2. Lembra sempre que a circunferência tem x ao quadrado y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O número que é ao quadrado dá 4, isso aqui é 2. Então, aqui menos 2, em cima 2, e embaixo menos 2. Qual é o ponto importante aqui? Isso aqui não é uma função, não é uma função. Por quê? Se você não consegue perceber olhando para a regra, você consegue perceber quando você olha para o gráfico. Se eu pegar aqui uma reta vertical, o que vai acontecer? Bom, essa minha figura vai encostar a reta vertical em 2 pontos, o que não classifica uma função. Classifica algo que não é uma função. Porém, eu gostaria de saber, por exemplo, qual que é a reta que, dado esse ponto aqui, vou desenhar o ponto, existe uma reta, certo? Eu sei que existe uma reta que passa por esse ponto aqui. E essa reta, ela é tangente à minha circunferência. Como que eu faço para descobrir qual que é essa reta? Qual que é a regra dessa reta? Bom, se a gente está falando de tangente de um gráfico, cálculo é o que a gente precisa, certo? Só tem um problema. Cálculo trata sobre funções e aqui a gente está falando sobre uma equação. Isso aqui não é uma função. Porém, graças à parte da matéria que a gente está estudando hoje, a gente pode resolver isso de maneira não tão complicada. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui é uma equação, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. O que a gente precisa é fazer aparecer uma função, certo? Então, aqui a gente vai escolher o y, a gente vai deixar o y em função do x. Para isso, a gente isola esse y. Y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Muito bem, eu quero isolar apenas o y, não y ao quadrado. Então, isso aqui, y é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Só lembrar que quando a gente passar a raiz quadrada desses dois lados, esse lado aqui vai ficar com mais ou menos, certo? Por quê? Porque se a gente tem y ao quadrado que resulta nisso, significa que menos y ou mais y, ambos vão dar esse resultado. Então o sinal é importante. E aí, olhando para essa regra, a gente consegue perceber por que não é uma função. Porque, independente do meu x, certo? Então, dado um x aqui, que possa satisfazer isso aqui, eu tenho mais esse número e menos esse número. Ou seja, eu tenho dois y relacionado a apenas um x, que é justamente o que classifica uma coisa como não função. Para mim transformar isso aqui em uma função, basta que eu elimine a possibilidade de resultar em dois y dado um x. Como que eu faço isso? Bom,
Se o meu problema é o sinal, a partir disso aqui eu tenho duas funções. Então, f de x é igual a que eu tomo o positivo, certo? Então, mais isso aqui, 4 menos x ao quadrado. E uma segunda função, g de x, é igual a menos isso aqui, 4 menos x ao quadrado. Certo? Então, dessa maneira, o que eu estou fazendo com a minha circunferência? Vamos aqui nos arriscar desenhando a circunferência novamente. O que eu estou fazendo com a minha circunferência é o seguinte. Na parte de cima, eu tenho o nosso querido f de x. Então, essa parte em vermelha toda é a minha função f de x. Já embaixo, não é mais f de x. Embaixo, opa, aqui embaixo o que a gente tem é g de x, certo? A partir desse momento, quando a gente passa a olhar só f de x, que é a parte de cima da nossa figura, certo? Que é a nossa função de cima, se eu tracejar aqui uma linha tangente, o que eu tenho agora é uma linha tangente, essa linha amarela é uma linha tangente, a uma função f de x. E aí, dado esse ponto aqui, se eu conheço esse ponto, eu posso, enfim, chegar a qual é a equação dessa minha reta tangente. Isso facilita muito. Então, no ensino médio, a gente vê as posições relativas entre circunferência e reta, certo? Porque uma reta ela pode ser tangente, secante, ou ela pode ser externa. Muito bem. Nesse caso aqui, com retas tangentes, agora a gente sabe como resolver isso aqui. De maneira muito mais simples do que é passado para a gente no ensino médio, que a gente precisa fazer com a distância em relação ao centro, enfim, uma bagunça enorme. Mas com a ideia da tangente, com a ideia da derivada, você aprendeu as regras de derivada, certo? Uma vez que você tem as regras de derivada bem frescas na sua cabeça, a gente consegue resolver problemas que pedem uma reta tangente a uma figura, não importa a figura, de maneira muito mais simples. Então, a ideia por trás de uma função implícita é essa. O que a gente fez foi, pegamos uma equação, que não é uma função, é uma equação, transformamos ela em uma função. Na verdade, aqui a gente transformou ela em duas funções distintas, certo? Então, a partir do momento que a gente pega essa equação, transforma, acha ali as funções que são dadas de maneira implícita, por quê? Porque aqui não é uma função, ele não te dá uma função, mas ele te dá caminhos para que você possa extrair funções dali. E a partir daí a gente usa todas as ferramentas que a gente vem trabalhando no cálculo, certo? Pois bem, bom, aqui a gente vai tratar das retas tangentes, que foi o primeiro modo que eu expliquei que a gente podia usar, certo? Então, quando a gente fala de retas tangentes, a gente já pensa direto em derivada e a partir daí a gente acha a função e busca essa reta tangente aqui. Mas qual que é o segundo modo e o modo mais interessante para diversos cursos, diversas áreas do conhecimento? Bom, vamos tratar dele agora. Aqui a gente tem um problema na nossa frente, vamos ver o que ele diz pra gente. Bom, o raio R e a altura H de um cilindro circular reto. Bom, cilindro circular reto significa que a base do cilindro é um círculo, e se ele é reto, significa que a altura dele é uma reta perpendicular, certo? Então, aqui, aqui, e a gente fecha. O que seria um cilindro circular não reto, por exemplo? Seria um cilindro que fizesse isso aqui. Aí a altura dele seria dada por esse canto aqui. Mas o que a gente tem é um cilindro comum, igual a maioria das embalagens que são o cilindro que a gente conhece. Muito bem, continuando, o cilindro circular reto estão variando de modo a manter constante o volume. Então o que acontece com esse cilindro é que, bom, aqui eu tenho o meu cilindro, e esse meu cilindro ele vai variar. Ele vai variar a altura e o raio. Bom, se ele vai variar o raio, significa que o raio aqui vai mudar e a altura também. Se eu expandir o meu raio, lembrando que o volume precisa ficar o mesmo. Se eu expando um, o outro precisa diminuir de maneira igual, certo? Então, se o meu raio vai aumentar, aqui eu aumentei o raio, para ficar com o mesmo volume, a altura vai diminuir. Então, meu cilindro vai se tornar isso aqui.
certo? Porque se o volume vai continuar o mesmo, os dois precisam ali se cancelar. Muito bem, então o que está acontecendo é isso. O meu cilindro está mudando de formato a uma taxa a manter o volume constante. Ótimo. Num determinado instante, certo? Então, em algum momento, a altura ela vai ser 3 centímetros, o raio vai ser 1 centímetro, e nesse exato instante, a altura está variando a uma taxa de 0,2 centímetros por segundo. A que taxa está variando o raio nesse instante. Então, aqui olhando, a gente já percebe as diversas aplicações disso aqui. Por quê? Porque a gente precisa saber, dado alguma condição, a taxa em que alguma coisa varia. E nem sempre é uma função. Por que nesse caso não é uma função? Porque perceba que existem várias funções, certo? Por quê? Porque R, né, o raio do nosso cilindro e a altura do nosso cilindro, ambos estão variando. Isso significa que R e H são uma função. Função do quê? Função de tempo, certo? Então, conforme passa o tempo, o R e o H me retornam alguma outra coisa. Então, se eu tenho duas coisas ali alterando, duas incógnitas alterando em função de uma outra terceira, significa que eu tenho não uma função, mas uma expressão. E a partir dessa expressão, o que a gente tem que tirar é a nossa função implícita. Primeiro de tudo, o que a gente precisa saber é que o volume ele vai ser uma constante, certo? Então esse V aqui, ele não vai mudar de modo nenhum. Qual que é o volume de um cilindro circular reto? Cilindro circular reto, volume é a área da base que multiplica a altura. A área da base dele é π r ao quadrado, que multiplica, por fim, h, certo? Bom, lembrando que volume, esse Vzinho, ele vai ser uma constante para nós. A partir daqui, o que a gente tem é que R e H são funções do tempo. Então, volume é igual a π, que também é uma constante, R, que está em função do tempo, ao quadrado, que multiplica a nossa altura, que também é uma função do tempo. Então, tá vendo como é importante você entender o que é uma função? Porque aqui não aparece f de x, não está muito claro para a gente. O que a gente precisa é achar a nossa função. Então, de cara aqui, quando a gente bate o olho e lê alguma coisa como variação ou taxa de variação, o que precisa vir na sua cabeça é derivada, certo? Então, em qualquer momento da sua vida acadêmica, em qualquer momento da sua vida profissional, bateu o olho em uma situação que relaciona com taxa de variação de alguma coisa, o que você precisa lembrar é de derivada. Então a gente está vivendo um momento muito atípico. Se você, por algum acaso, está assistindo esse vídeo depois do ano de 2021, eu fico feliz, primeiro, em saber que a gente sobreviveu. Mas saiba você do futuro que a gente está vivendo em um período, desde 2020, período muito difícil. Estamos sendo assolados por uma pandemia global, certo? E que a todo momento a gente fala sobre taxa de variação, tanto de taxa de contaminação, como taxa de morte, como isso está variando. Nesse momento, você já consegue relacionar o que você está vendo na faculdade com algo bastante aplicado no seu dia a dia, porque a todo momento a gente está sendo bombardeado com esse tipo de notícia, certo? Então saiba que sim, o que você está aprendendo em cálculo vai ser utilizado, certo? Então em algum momento da sua profissão vai ser utilizado alguma ferramenta de cálculo e é por isso que você está vendo. Então não é uma matéria chata na qual você é submetido só por regras, não, é porque você realmente precisa dela. Ela vai poder salvar sua vida, então é melhor você virar bastante amiga dessa disciplina. Muito bem, dito isso, o que a gente tem aqui são duas funções, certo? Que estão em funções do tempo. O que ele diz para a gente é que, bom, nesse momento, em um dado momento, o h ele vai ser 3 centímetros, o r vai ser 1 centímetro, a variação, a taxa de variação da altura, que é o h, vai ser 0,2, e eu preciso descobrir qual é a taxa de variação do nosso raio. Bom, primeiro de tudo, então, o que a gente vai fazer é derivar esses caras. Primeiro, como que a gente vai derivar isso aqui? A gente vai derivar em função do que
está dando valor para todo mundo. Quem está variando de fato é o t, certo? Então, tudo que a gente vai fazer é em relação ao t. Então, primeira coisa de tudo que a gente tem aqui é que v não está em função de t. V é uma constante. Então, a derivada de x em relação a v, isso aqui vai ser zero. Certo? Então, primeira coisa, derivou a constante. Segundo, aqui eu tenho duas funções. Então, o que vai gerar é a regra do produto, certo? Então, o π vai multiplicar tudo, porque ele é uma constante, então ele fica aqui de fora da brincadeira. Qual que é a regra do produto? Então, é a derivada desse, que multiplica esse, mais a derivada do h. Então, aqui, lembrando, né? Regra do produto, como funciona se a gente tem f de x, que multiplica g de x, e eu quero a derivada disso. Bom, a derivada disso vai ser a derivada do primeiro, que multiplica o segundo, mais a derivada do segundo, que multiplica o primeiro. Eu tomei o primeiro sem a derivada, que multiplica a derivada do segundo. Então, é isso que a gente vai fazer. O primeiro termo é r de t ao quadrado, o segundo termo é h de t. Então, muito bem. O que a gente vai ter aqui, então, é a derivada do primeiro. Vamos por partes. R de t, isso aqui ao quadrado, certo? Isso aqui está ao quadrado. A derivada desse, que multiplica h de t, nesse instante que a gente não sabe, mais, agora, r ao quadrado de t, que multiplica h' de t. Muito bem. Fecha parênteses. Bom, novamente aqui, então, o que a gente tem, lembrando que esse r ao quadrado aqui é uma função composta, do mesmo jeito, então, o que a gente vai usar é a regra da cadeia. Então, 0 é igual a π, que multiplica, vamos lá, usando aqui a regra da cadeia, r ao quadrado, a gente vai tombar 2, que multiplica. Então, lembrando aqui, do lado, vamos colocar de verde. Então, se eu tenho f com g aqui dentro, essa derivada vai ser a derivada de f, avaliada em g de x, que multiplica, de fato, a derivada de g de x, certo? Então, é o que a gente tem aqui. A derivada de alguma coisa ao quadrado é a regra do tombo, tombo quadrado, certo? Então, avaliado esse r, então, duas vezes, que multiplica r de t, que multiplica, por fim, o meu r derivada de t, certo? Tudo isso, lembrando, está multiplicando o meu h de t. Muito bem. Dessa forma, o que a gente tem também é o mais aqui, o r ao quadrado aqui, de t, que multiplica h' de t. Certo. O que a gente pode fazer aqui de cara agora é nos livrarmos desse π. Por quê? Se o π está multiplicando, bom, aqui o que a gente tem é π está multiplicando isso aqui, e essa multiplicação está dando zero. A gente sabe que π não é zero. Então, se π não é zero, só pode ser isso aqui igual a zero. Então, a gente ignora esse nosso π, ou divide os dois lados da equação ambas por π, o que vai resultar na mesma coisa que a gente já está vendo. Então, o que a gente tem, no final de contas, é 2 vezes o raio nesse instante, que multiplica a variação, lembrando que derivada nesse caso é variação do raio nesse instante, que por sua vez multiplica a altura nesse instante, mais o raio ao quadrado nesse instante, que multiplica a variação da altura nesse instante. Tudo isso é igual a zero. Porém, a gente já tem algumas informações, certo? Então, o que o problema nos dá? O problema que nos dá, vamos circular, então, num determinado instante, o h, nesse instante, h de t, é 3 centímetros e o r de t é 1 centímetro. Vamos mudar isso, então. h de t, r de t. Então, o que a gente tem é 2 vezes o r de t, o r nesse instante é 1, então 2 vezes 1, que multiplica
a variação de R nesse T, que multiplica o H de T, aqui é 3, certo? Então, vamos lá. 3 mais o R, de novo, é 1, então é 1 ao quadrado, que multiplica, aí sim, a variação da altura no instante t, que é igual a 0. Muito bem, então aqui a gente tem, no final de contas, 2 que multiplica 3 ali, a gente tem 6 R' de t, mais 1 ao quadrado é o próprio 1, 1 que multiplica qualquer coisa é qualquer coisa, mais H' de t, que é igual a 0. Porém, a gente sabe quanto que é o H'. Por quê? Porque o problema ainda nos diz que a altura está variando a uma taxa de 0,2 centímetros, certo? Então, o que a gente tem aqui é que a variação de altura, ou seja, H' de t, é igual a 0,2. Então, o que a gente tem aqui, vamos mudar para azul, é que 6 vezes R' de t mais H' aqui, quanto que é? 0,2, certo? 0,2 mais 0,2, isso aqui é igual a 0. Bom, o que a gente tem agora é... Precisa resolver essa derivada? Meu Deus, como resolve essa derivada? Não, calma, porque agora a gente tem uma equação. A gente tem que 6 R' de t é igual a menos 0,2. Então, R' de t, vamos até trocar a cor para preto novamente, R' de t é igual a menos 0,2 dividido por 6, que vai ser a mesma coisa se a gente simplificar por 0,1 dividido por 3. Muito bem. Então, o que ele queria saber? Em qual taxa o raio do meu cilindro ele está variando. Lembra que eu falei que se um varia positivamente, ou seja, se um aumenta, o outro precisa diminuir, porque eles meio que iam se cancelar, porque o volume precisava ficar o mesmo. E foi isso que aconteceu. Enquanto aqui no enunciado ele diz para a gente que a taxa em que a altura está variando ela é positiva, certo? Está 0,2 centímetros por segundo, então ela está aumentando, certo? Ela está positiva, ela está aumentando 0,2. A taxa do nosso raio ela está diminuindo, ela está negativa. Então, ela está diminuindo a uma taxa de 0,13 centímetros por segundo. Certo? E aqui você chega, então, à solução do seu problema. Agora, olha que demais. O que a gente pode fazer com todo esse conteúdo? Não só aprendeu uma aplicabilidade muito interessante, que é, a partir de algo que não é uma função, como que a gente chega em algo que a gente pode aplicar derivada. Por que a gente quer aplicar derivada? Porque a gente quer saber sobre retas tangentes ou, mais importante ainda, a gente quer saber sobre taxas de variação. Taxas de variação são muito importantes para qualquer área do conhecimento. Então, com certeza na sua área, em algum momento da sua faculdade você vai voltar a ver, e se não, quando você estiver exercendo a sua profissão, você vai ter que trabalhar com taxas de variação. Isso é muito divertido. Além disso, o que você pode fazer nesse momento da disciplina, se você acabou de chegar nesse momento da disciplina, se o professor está nesse momento com você da disciplina, o que você vai fazer é sentar, fazer os exercícios e perceber aonde que está a sua dúvida. Muitas vezes, na minha turma mesmo, quando alguém fazia alguma pergunta, não era relacionado a essa parte, não era relacionado sobre como a gente resolve problema de função implícita, mas era geralmente relacionado a funções, a regras de derivação, porque, por exemplo, aqui o que a gente viu, nesse exemplo mesmo, é que em algum momento vai ficar a nossa função, a derivada explícita ali, não vai para o resultado de cara daquilo, certo? Então, muita gente tem medo quando aparece aqui o R derivado, o H derivado, quando começa a aparecer as funções derivadas, certo? Sem ser um resultado fixo, a pessoa começa a ficar com medo. Mas não, isso é normal, isso é para acontecer. Então, senta, faz um exercício. Aonde que está a sua dificuldade? Seja proativo no seu estudo, certo? Perceba você aonde está a sua dificuldade. E a partir do momento que você perceber, não reclama mais. Agora você tem que correr atrás do prejuízo, certo? Então dá alguns passos para trás,
estabelece uma linha de raciocínio, estuda, fixa bem aquela parte da matéria e então a gente continua com o nosso fluxo. É isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, nos conte por quê. Se você tem alguma dúvida, alguma dica, deixa na caixa dos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque sempre tem vídeo aqui que vai te ajudar a passar em cálculo nesse semestre já. E não se esqueça também de seguir as outras redes sociais. É isso, e até o próximo vídeo.